Sejam bem-vindos ao episódio 1 do podcast Empreende Verde. Meu nome é Fabiola Pesce e o podcast Empreende Verde será transmitido toda terça-feira, às 19 horas e 19 minutos, via live, no perfil do Instagram Empreende Verde. E depois terá seu áudio reproduzido no Spotify. E aqui o nosso tema vai ser sustentabilidade em negócios e negócios sustentáveis. Para abrir esse primeiro episódio, quero compartilhar uma introdução. E logo depois eu entrarei com a Natália Guasso, fundadora do Brick de Desapegos, uma iniciativa muito bem sucedida e que acontece na cidade de Porto Alegre. Eu quero compartilhar nesse primeiro episódio que recentemente eu comecei uma coisa que tenho chamado de Movimento Empreende Verde. Ai, peraí que eu tenho tudo escritinho aqui, muda. Vai ficar no podcast, peraí, que tá lindo o meu texto. Quero compartilhar aqui nesse primeiro episódio que recentemente eu comecei uma coisa que tenho chamado de Movimento Empreende Verde. Esse momento profissional da minha vida é mais que uma grande mudança. E é lindo poder compartilhar isso porque eu pego muita gente aqui comigo que está ainda com a sua ideia no papel. E eu sei o quanto começar exige esforço, força de vontade, inspiração, consistência e às vezes até alguns sacrifícios. Sendo o principal sacrifício, o tempo. E daí eu decidi criar um canal para a gente poder se comunicar mais facilmente e o podcast é uma excelente ferramenta para a gente aprofundar os temas e trazer mais detalhes para esses debates que eu quero compartilhar com vocês. Esse podcast aqui tem como objetivo explorar o universo de negócios sustentáveis e dar ênfase em vendas. Quando uma pessoa começa a empreender e esse negócio está sendo concebido e desenvolvido por uma única pessoa, eu posso apostar que um dos principais sacrifícios que você vai ter é o tempo. E é por isso que eu criei essa iniciativa. Um podcast inteirinho focado em mostrar como construir, como edificar e como prosperar um econegócio. Sim, presta atenção, aqui a gente foca em empreendedorismo, foca em desenvolvimento, mas para negócios sustentáveis, não é para qualquer negócio. São negócios que têm sustentabilidade no seu âmago de princípio, no seu âmago de negócio. E a gente vai focar nesses negócios que têm esse compromisso com futuras gerações, que têm um compromisso com melhorar a comunidade ao seu redor, que têm um compromisso em melhorar a sociedade ao invés de piorar. Os negócios podem ser feitos com novas opções de serviços, novas opções de embalagens e novas opções de consumo. Em resumo, o mercado daqui eu trouxe algumas informações também. Eu tenho uma ótima notícia para você que gosta da ideia de empreender e que tem sustentabilidade querendo ser a base do seu negócio. Esse é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente tem tido só nos brechós e no mercado vegano, a gente atualmente gira cifras de bilhões de reais só no Brasil. E cada dia que passa, a gente tem mais adeptos e fica mais fácil abranger pessoas que se conectam com esse propósito. São negócios que têm a capacidade de oferecer serviços, produtos e embalagens que a sociedade muitas vezes nem conhece e que muitas vezes, por não conhecer, nem ter a total compreensão daquela oferta, ainda compra pouco. E a gente pode mudar tudo isso. Em resumo, eu quero dizer que empreender sustentabilidade não é só simpático, é também lucrativo. E que esse podcast não está começando no seu formato ideal, porque ao vivo a dinâmica de um debate é muito mais eficaz. Mas daqui a 10 anos eu quero ver qual é o poder que a gente vai ter alcançado por aqui, qual vai ser a conexão que essa rede vai já ter criado e que tipo de estrutura vai estar disponível. E é assim que eu quero chamar a minha primeira convidada, a Natália Guasso, do Brick Desapegos. Nath, me chama. Peraí que eu não tô conseguindo clicar em você. Deixa eu chamar aqui. Nenhuma solicitação ainda. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Ativou o vídeo. Tá por aí? Você me vê? Você me escuta? Tô,
Só não tô te Pois vendo. então, a gente anda com esse bug aqui. Vamos perguntar para quem está assistindo, pessoal, vocês que estão assistindo, enxergam eu e a Natália ou enxergam só uma pessoa? Porque eles enxergam normal, Nath, mas eu não te enxergo e tu não me enxerga. Que coisa louca. Bugs de Instagram, mas eu preciso que eles confirmem se eles estão nos enxergando. Sim, olha ali a Josi falando, estão nos enxergando. Então seja muito bem-vinda, Natália Guasso. Ah, não, eu quero ser teu cenário. Eu vou pegar o outro celular que nem eu fiz na outra live. As duas, vendo as duas, tudo certo. Você tá confortável de a gente seguir assim, gata? Ah, por mim tudo bem. Pena não te ver, mas é isso aí, É é o o que que temos. temos, é isso aí. Então tá, então seja muito bem-vinda, Nath. Quero dizer que é uma honra te ter aqui nesse primeiro episódio do podcast Empreende Verde. Eu acredito muito no poder que vai ter essa ferramenta, né? Te abrir com um discursinho importante. Eu me lembro que eu já tive né? Quero até trazer um pouquinho dessa bagagem, porque eu já tive um podcast com a Kátia Sulu por 7 anos falando de sustentabilidade, né? Que é focado em sustentabilidade. E agora é focado em empreendedorismo sustentável. E é muito legal ver tudo que aconteceu depois daqueles episódios, a rede que se formou, as pessoas que eu conheci, quanto engajou. Então, é uma honra te ter aqui nesse momento que eu tento trazer tudo isso à tona de novo, né? E conectar as pessoas de uma maneira que você já faz assim tão eficazmente. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. A gente já teve uma conversa. Tá me ouvindo? Assim, agora tô. Tá. Maravilha. Vamos bater esse papo, então, sobre negócios sustentáveis. E tá, então vamos direto para um formatinho. O meu objetivo aqui, né, é apresentar esses bastidores e iniciativas. Eu acho que a gente poderia, para quem não conhece, talvez tenha gente que não é de Porto Alegre, explicar um pouquinho o que é o BRIC de desapegos. E, né, qual é a bagagem da Natália que levou até o BRIC dos Desapegos, né? Que seria uma das minhas primeiras perguntas para ti é como que surgiu essa ideia de fazer um BRIC de desapegos, de reunir vários brechós, quando ainda existia até um preconceito para roupa de brechó em Porto Alegre, né? Que é onde você está alocada. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, então, eu sou formada em publicidade, né? Publicidade e propaganda. O surgimento do BRIC, na verdade, ele não nasceu como um negócio, né? Ele é uma ideia orgânica que virou um negócio depois. Mas ele nasceu de um desapego pessoal meu, e aí eu percebi que essa demanda, ela era latente, necessária, e eu comecei também a fazer essa autocrítica, né? De o quanto a gente consome, do que isso acarreta no mundo, né? E aí, em 2011, surge essa ideia, né, de um desapego, mas logo percebi que isso poderia ser um negócio que eu poderia contribuir para o mundo também, né? Eu sou filha de uma mãe política militante, então tá na minha nascente, né, no meu sangue, essa vontade de trabalhar com alguma coisa que eu possa mudar o mundo, né? Contribuir para o mundo, ajudar pessoas. Então eu juntei tudo e hoje o BRIC, então, ele não é mais só uma feira, como ele é um projeto de moda circular e sustentável, onde eu tenho uma escola, né, onde a gente tem alguns cursos anualmente para contribuir para o empreendedorismo feminino, para os brechós, para a moda circular. Tem as feiras, que continuam o carro-chefe. Então, ele virou mais do que uma feira, né? Virou um projeto, uma plataforma, um hub. A gente anda chamando de hub, que congrega vários bracinhos aí para contribuir para essa moda circular e para essas mulheres que estão na minha rede, né? Então, para quem não conhece, né, que não está em Porto Alegre, para entender tudo isso que ela está colocando, você faz com que frequência esse encontro de brechós
Ou, né, as edições que você tem é a cada 15 dias, é semanal? Com que frequência é, Nath? Porque daí eu quero trazer um pouquinho dessa cena, né? Que Então, você reúne as pessoas fisicamente, mas de backup você tem a escola de empreendedorismo que ajuda elas a se desenvolverem. Você tem um espaço físico, mas isso a gente está falando em quanto tempo de negócio? Quanto tempo faz que você tem o Brick de Desapegos? Brick de Desapegos, ele surgiu lá em 2011, então em dezembro ele completa 12 anos, né? Ai, que lindo. Na pandemia virou muitas chaves dessa vontade também de contribuir mais e fazer mais, né? Que aí entra a educação, né? O braço de educação do BRIC. Ele não tem um lugar físico, né? Ele é uma escola que vai por demanda, por necessidade, principalmente da minha rede, que eu trabalho mais, né? Que são as expositoras ou quem está no entorno do BRIC, né? O BRIC, ele acontece, ele começou ininterruptamente, sempre teve uma feira por mês. Hoje em dia eu faço de 2 a 3 feiras por mês, na rua e no Ocidente, né? Que é um espaço fechado. São mais de 100 mulheres que giram nessas feiras, né? Nessas 3 feiras por São mês. só mulheres. Então é bastante coisa, né? Ele tem uma frequência bem grande. E são só mulheres, Nath? Então, o BRIC, ele tem o foco nas mulheres, porque a moda, ela é quase 99% feita de mulheres, né? Desde sempre. Então, eu não tiro os homens da jogada, mas o meu foco acaba sendo, né, no empreendedorismo feminino. Até porque somos as pessoas que mais, enfim, o gênero que mais precisa de ajuda. E a mulherada que precisa ter inserção no mercado, que precisa, né, de oportunidades. E aí a gente foca bastante nas mulheres, né? Então, aí deixa eu dar uns passinhos para trás, porque aí eu quero te perguntar um pouquinho para quem está começando, né? Porque aí as pessoas veem esse, aspas, império já construído, no sentido de que já está consistente, de que você já tem uma frequência, que agora você já faz com o pé nas costas. Mas eu queria trazer um pouquinho, porque tem muita gente que chega para mim aqui no Movimento Empreende Verde, tirando essa ideia do papel, sabe? E isso muitas vezes, traz um pouco de medo, traz a insegurança, traz bloqueios com dinheiro, e a galera da sustentabilidade, curiosamente, tem isso, são pessoas que querem salvar o mundo, querem fazer disso um negócio, mas que não vão ter metas financeiras, muitas vezes, que vão ter dificuldade em se organizar, em precificar, em coisas que normalmente um empreendedor não teria como bagagem, mas que eu vejo chegar aqui no Movimento Empreende Verde. Então, quando você me contou lá no começo que para ti não surgiu como um negócio, surgiu como uma necessidade, conta um pouquinho mais em que momento você teve esse olhar de ver aquele negócio, aquela demanda que existia ao teu redor, que você disse, não, eu tenho que reunir esse... Como que aconteceu isso para você dizer, não, eu posso fazer disso numa feira, que as pessoas se inscrevem. Deixa eu até explicar um pouquinho o seu modelo de negócio, porque aqui no Empreende Verde tem uma coisa que o empreendedor não fala, é sobre o modelo de negócio, e eu quero desmistificar isso. O que é um modelo de negócio? É você pensar como que eu ganho dinheiro a partir dessa iniciativa, porque isso torna isso sustentável a longo prazo. Se você estivesse fazendo isso voluntariamente, não teria 11 anos. Não estaria fazendo 12 anos de negócio. Então, em algum momento, você entendeu que as pessoas poderiam se inscrever, que aquilo era interessante para ti, que aquilo fomentava que você perpetuasse essa atividade e que aquilo fazia aquela rede inteira crescer uma força. Então, você, em algum momento, mesmo que tenha sido instintivamente, encontrou um modelo de negócio que te permite perpetuar, crescer essa ideia. Inclusive, tem coisas que eu acho muito legais, assim, que é muito teu, talvez até eu não sabia da tua bagagem de publicidade, mas tu faz editoriais de moda, sempre teve essa preocupação com a produção, de apresentar aquilo de uma maneira que, pô, eu quero estar nesse troço aí. Então, tem essa linguagem do marketing, de uma sacada, tá, que aquilo talvez venha da tua profissão, eu falo muito desse hibridismo, né? Então, eu sou formada em comércio exterior, passei por lixo zero, fui 10 anos do lixo zero, e daí agora na pandemia pirei, surtei e disse, não, eu preciso ensinar essa galera a ganhar grana, porque é onde está o tendão de Aquiles, e porque as pessoas chegavam para mim dizendo, nossa, mas eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo, e nossa, aquilo foi me dando
uma angústia, assim, que eu pensei, nossa, eu preciso ajudar essa galera, eu preciso ajudar essa galera, entendeu? E para mim foi natural também sentir isso, e daí a primeira oferta que eu fiz no digital foi uma mentoria que se chamava Poder de Tração, que a entrega foi muito personalizada para cada um, porque eu nem sabia direito o que eu ia entregar, só queria ver se tinha essa demanda, se as pessoas queriam aprender a empreender sustentabilidade. E foi muito legal a experiência. Aí eu logo já surtei, aí eu criei um curso que se chamou Fábrica de Futuro, Fabricante Você, que ensinava a tirar a ideia do zero e ir até a primeira venda. E daí aquilo foi crescendo, daí eu criei o Adelante, porque daí as pessoas diziam, tá, Fá, mas eu tenho um negócio sustentável, só que daí a galera paga pouco, eles acham que porque é sustentável tem que ser baratinho, e eu vou falar sobre isso, sobre brechó contigo, eu quero te perguntar sobre essa parte. Ah, aquela ilusão de, ai, é sustentável, tem que ser baratinho, já foi quebrado faz muito tempo, mas as pessoas chegam com isso. Então aí eu criei um curso chamado Adelante, que ele em 3 aulas ensina a sua solução em sustentabilidade transformando um objeto de desejo. Porque daí então eu vou transformar, eu vou despertar o desejo de compra pelo que eu tenho para oferecer. E daí, se eu desperto o desejo de compra, as pessoas vêm até mim e dizem, nossa, mas que legal esse troço aí, eu quero, isso me beneficia, elas entendem, né? Então, aí é onde eu quero pegar o gancho com a tua ideia, onde lá atrás teve essa sacada, o mercado está precisando disso. Então, você sentiu uma necessidade de mercado. Como que foi essa transformação para um modelo de negócio? Em que momento te deu esse plim ou que essas coisas aconteceram para ser assim? Me conta um pouquinho disso. De um desapego pessoal, né? Virou um negócio, mas como é que iniciou? A gente percebeu, né, que tinha uma demanda de pessoas querendo participar. Então, né, assim, desde que começou, já virou um desejo, porque, na verdade, isso existia ali, né? Só que não tinha um espaço para essas pessoas exporem. Ou, nossa, que legal essa ideia, não existe isso. Porque, claro, feiras existem desde que o mundo Sim. é mundo, né? Mas não, né, dessa forma, não dando oportunidade para todas, né? Para todos. Não com um valor mais baixo, acessível. Sendo um espaço mais aberto também e de construção, né? Porque, assim, a grande dica aí da jogada também, que a gente já desmistificou, eu acho, mas acho que a gente precisa ouvir isso ainda, tu não precisa estar pronto para começar. A gente hoje pensa na escala, né? Se usa muito em inovação e nas startups, que a gente vai escalando. Tu tem um modelo de negócio simples e depois tu vai crescendo. Não tem problema tu começar ajustando o teu negócio, né? E, tá, isso aqui não deu certo, vamos mudar. Questionar as pessoas que estão interessadas, né? Eu, por exemplo, tenho 2 tipos de cliente, os expositores e o cliente final que vai na feira comprar dos expositores. Então, perguntar para essas pessoas, questionar essas pessoas, tá sempre aberto à mudança, né? Ou a alterar o teu projeto. Normal isso. Tem que ter um pouco de desapego, né? Nesse modelo ali principal, tu vai ajustando, né? E também essa coisa de sustentabilidade tem que pagar, tem que cobrar barato. Gente, isso não existe, né? O preço é para todos, né? Inclusive essa coisa do brechó, pagar barato peça. Gente, depende. Depende do quê? Se um brechó CNPJ que paga imposto como qualquer outra empresa, ele vai ter os mesmos custos, né? Ele pode ter um custo diferente de peça, mas não é bem assim, né? Não, isso é um erro dizer que o brechó tem que ser barato, entende? Depende do modelo de negócio, depende da meta, depende do pessoal, também da pessoa. Eu sempre digo para as gurias, qual é o teu sonho? O que tu faz? O que tem por trás desse teu negócio? O que tu entrega, né? Eu entrego muita coisa. É a publicidade, eu sou publicitária, eu sou do marketing, eu sou assessora de imprensa. Então, o Brick Desapego, ele entrega muito mais do que uma feira. Visibilidade, né? Ele entrega várias comunicação, preocupação ou escuta, tudo isso tem valor, né? Tudo isso tem que ser cobrado, né? De uma coisa que parece que tu tá vendo de fora, existe milhões de coisas por trás que devem ser cobradas sim, e não tem problema cobrar, pessoal. E é isso aí, né? Todos nós temos que sobreviver, e sustentabilidade não é só em relação à natureza, né?
é em relação ao nosso negócio, à nossa É vida, mais né? que isso, né, Nath? Eu acredito que se a gente. Eu tenho um outro no meu perfil hackeado anterior, que eu consegui recuperar ele parcialmente. Eu coloquei lá, por um tempo, o meu profile dizia: enquanto donos de negócios sustentáveis não faturarem milhões, e daí agora já tem a Reciclo ali em Porto Alegre, que já ultrapassou a marca de milhões de reais faturados e que nasceu o berço do movimento Lixo Zero, eu não ia sossegar. E por que que eu não vou sossegar? Porque primeiro, a gente tem que tirar essa carga de dinheiro, entender que a prosperidade vai fazer com que a gente preserve muito mais o mundo para as futuras gerações, se é um negócio sustentável, e essa abundância não precisa, tem culpa em guardar, não tem problema, compartilha, beneficia as pessoas ao teu redor, mas boicotar a prosperidade, ela é uma armadilha muito perigosa para alguém que decidir empreender um negócio sustentável, porque daí você vai viver sempre na escassez. Então, existem outros caminhos de ampliar essa ideia de aumentar a prosperidade que tiram um pouco disso. Mas eu vou insistir nas primeiras edições porque eu quero trazer um pouco desse olhar. Quando eu entrevistei lá no podcast antigo com a Katia Suman, as senhorinhas que iniciaram a feira que tem no Bonfim hoje, que é a FAI, que é a principal feira de orgânicos da América Latina na presente data, elas contaram que quando elas começaram eram poucos expositores. As pessoas achavam ridículo elas ficarem no sábado de manhã com os produtos lá, e quando alguém comprava, elas batiam palma para incentivar, faziam uma festa, porque ninguém ia. Ninguém ia. E elas contaram quanto foi a luta para conseguir a prefeitura continuar se autorizando e conseguir mais expositores, até virar depois a colmeia, né, na evolução do que elas contaram, e daí hoje ser a maior feira de orgânicos da América Latina, que a gente tem o prazer de ter todo sábado em Porto Alegre. Então, como que foi os primeiros episódios do Brick Desapego? Você já tinha demanda? Se um dia você acordou, você disse assim, ok, então eu vou fazer, vou reunir, vou botar a galera na rua e todo mundo veio. Como foi? Conta um pouquinho dessa parte aí, porque depois eu vou te perguntar, né, dessa evolução mesmo. Então, o Brick, então, né, no início dele ali, era Desapegos Meus, que eu convidei algumas amigas, né? Então, conhecidas, amigas, foi através do Facebook. A primeira feira, e até as primeiras feiras, eram amigas, né? Conhecidas. Até porque não tinham brechós itinerantes como existem hoje, né? E, como não era meu negócio principal, né? Mas estava sendo legal, interessante, né? E ficou. A gente estava aqui, nossa, mas que interessante. Vamos fazendo, vamos ir vendo o que vai dar, como é que vai ser. Mas cresceu muito rápido, assim. Foi tudo muito rápido. E a gente foi, assim, acompanhando na medida, na velocidade, né? Estruturando. Aí de um lugar pequeno, tá, fomos para um lugar Qual foi o maior. primeiro lugar Aí depois que para um vocês lugar maior. fizeram? Aí depois... Na casa de alguém? Então, assim, primeiro a gente fez num estúdio, né? No Dub Studio, foi o primeiro espaço. Na segunda edição já não tinha mais espaço, a gente já cresceu para o Tipos. Aí já não servia mais o Tipos, fomos para o Ocidente. Aí o Ocidente, que é o lugar maior que tem no centro da cidade, fechado, ficou pequeno. Aí a gente foi para a rua. Então, assim, a gente foi crescendo conforme a demanda mesmo, conforme a necessidade. E assim, né? Hoje, por exemplo, eu faço na Joaquim Nabuco, 12 anos depois, com mais de 90 expositores. Então, assim, mas sempre crescendo pela demanda, tendo muita paciência, persistência, às vezes dando uns passos para trás, né? Às vezes sendo impulsiva demais, investindo demais, pensando grande. Mas muita vontade. Tem que ter muita persistência nesse mundo, né? Tem que gostar muito. Eu faço isso porque também vejo que eu estou ajudando pessoas e ajudando o mundo. Porque também essa coisa, né? Tem que gostar muito de algumas coisas para fazer. Não é fácil, né? Nada é fácil. Mas isso é importante. Normalmente quando o pessoal... do que você... Desculpa, pode continuar. Te interrompi. Não, gostar para mim é muito importante. A gente também, essa coisa que não é tão passada, os nossos pais, né? Enfim, minha mãe sempre dizia, primeiro tem que pensar em fazer uma coisa que dê dinheiro, que te dê a sobrevivência. E eu sempre pensava, não, eu vou fazer o que eu gosto, porque aí, se eu gosto, eu vou conseguir.
me manter. Não conseguia pensar o contrário. E eu acho que isso é muito da geração nova agora. Essas próximas gerações, elas não querem mais fazer coisas que não gostam para sobreviver, porque não faz mais sentido pra gente, sabe? Ah, fazer um concurso, eu sofrendo. Não é, sabe? Se a gente gosta, a gente tem mais potência, né? E cresce mais, e cria mais, e não fica estagnado. Eu tô sempre pensando em coisas novas, eu acho que o meu projeto, claro, lá no início eu não pensava que eu ia sobreviver disso. Hoje, eu vou viver disso até a morte. E eu sei quais os caminhos. E eu sei o que eu vou fazer. E eu sei que, claro, aí também tem estudo, né? Tem que se atualizar. Tem que estar sempre, né, desenvolvendo. Não dá para ficar parado no seu negócio. Eu fiz muitas mentorias, consultorias, eu faço curso, eu leio todas as notícias que tem no meu segmento. Então, assim, tu tem que estar em constante aprimoramento e atualização, né? Não adianta ficar ali e passar a vida inteira naquele mesmo formato. Tu tem que ter parcerias, tem que conversar com as pessoas, tem que estar na rua, tem que, sabe, não pode parar, né? Mas isso é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, né? Então não tem como tu ficar ali naquela mesmice de sempre. Tem que estar sempre inovando, né? Isso é a grande dica também, né? Persistência, inovação, parcerias, né? E tá sempre se relacionando com pessoas que também acreditam no que tu acredita. É isso que você falou, para mim faz muito sentido, porque a gente vai recriando o negócio com o passar do tempo, né? Se eu falar da minha própria jornada, que eu comecei lá no comércio exterior, fiquei 20 anos trabalhando no comércio exterior, aí um dia eu disse não dá mais, pedi demissão e eu abri a Passarga. Daí quando eu comecei a Passarga, eu tentava, pensa lá em 2011, eu vendia planos de logística reversa, que hoje talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui saibam o que que é, mas na época ninguém sabia, que é colocar o lixo no lugar certo. E tipo, é claro que eu flopei, né? E aquilo foi muito difícil. Eu já tinha saído do meu emprego, eu já tinha decidido que eu não ia trabalhar com comércio exterior. Só que ao mesmo tempo foi quando aconteceu para mim a Semana Lixo Zero. E daí eu vi as pessoas ao meu redor explodindo de curiosidade, e daí eu era convidada para muitas semanas acadêmicas, e eu via a relevância, e eu comecei a apresentar de uma maneira que a pessoa estava incluída na solução, no lixo zero, ela era a protagonista de encontrar essa solução, porque ela tinha informação suficiente para isso. E daí que surgiu, né? Tanto que o Todo Lixo é um erro de design, que é um dos cursos que a gente vai falar hoje, que a gente tem novidades nesse nosso convênio Brick Desapego, Todo Lixo é um erro de design, que nunca aconteceu antes, coisas inéditas. Ele é um curso que ele surgiu de uma semana acadêmica, que daí cada semana acadêmica, tipo, a engenharia me convidava para falar sobre lixo. Eu pensava no cara lá da engenharia da produção e eu falava uma linguagem que ele ia entender. Então, sei lá, o título da minha palestra era Segredo de resíduo é triagem na origem. E o cara entendia que numa produção ele tinha que separar a malha de ferro do cavaco de madeira, do parafusinho, e daí ele ia conseguir fazer uma gestão de resíduos. Mas daí, quando eu fui convidada pelo design, eu fiquei pensando muito e saiu aquela palestra que era Todo Lixo é um erro de design. E foi muito curioso, porque eu estava na URGS, a gente ia dar uma palestra semana acadêmica normal, numa sala de aula normal, e começou a chegar gente, não cabia mais na sala de aula. Bom, a história que aquela palestra lá reuniu umas 250 pessoas. A gente foi parar no auditório da URGS e foi assim que eu encontrei meu principal curso, que até hoje bomba e que até hoje transforma vidas, né? E é um curso que ele tem uma potência que eu não imaginei que ele ia ter, porque 26% das pessoas que fizeram aquele curso pediram demissão dos seus empregos e iniciaram alguma coisa conectada com sustentabilidade. E vem disso, né? Você vai pensando isso porque você está em curso. E é isso que você falou, você é apaixonada, então você quer impressionar. Então, quando eu não criava os nomes das palestras, sei lá, era porque eu achava que não ia em ninguém se eu não adaptasse para aquele setor. E as coisas vão surgindo no caminho. E daí foi assim, né? Por exemplo, quando entrou a pandemia e eu tive que devolver a grana de todo mundo que estava inscrito nos cursos da Passárgada, e eu tinha, na época eu atendia a Justiça Federal, Instituto Unimed, com programas corporativos, e eu devolvi todos os contratos e fui chorar de cócoras no banheiro, né? E daí passou março, abril, e em agosto eu comecei a estudar marketing digital, e daí eles diziam, não, seu curso tem que ser relevante, ele tem que resolver alguma coisa do seu persona. E o primeiro curso que eu gravei digital foi o Todo Lixo é um erro de design, e eu pensava, nossa, eu não posso prometer que as pessoas vão pedir demissão dos seus empregos, eu não posso prometer que ele vai resolver. O que eu vou prometer? Então eu não tinha uma promessa clara.
E daí, para vender o curso Todo Lixo é um Erro de Design, as pessoas diziam, você tem que pensar alguma coisa que seu cliente tem problema. E eu pensava, eu olhava para o meu redor e eu via todo mundo, consultores lixo zero, pessoas que faziam saboaria, alunos meus, né, que tinham abrido 2, 3, 4 negócios diferentes e fechado porque não sabiam monetizar. E eu olhava ao meu redor e eu pensava, nossa, o que a galera precisa mesmo é aprender a ganhar grana. E daí eu criei um curso que era de graça, que era o Fábrica de Futuro, para o cara ali assistir e eu levar ele a comprar o Todo Nicho é um Erro de Design. E foi assim que surgiu. E daí aquilo foi dando tanta liga que eu pensei, cara, tem muita gente já ensinando sustentabilidade. Esse é um assunto dominado. Eu quero pegar outro tendão de Aquiles. E daí, quando você pensa no mundo, né? Você pensa algo que você tenha alto valor de contribuição. E eu tenho 20 anos de comércio exterior. E eu pensei, se tem uma coisa que eu sei fazer, é estratégia de venda. É fazer esse cara vender mais com menos esforço. É ele despertar o desejo de compra. E mudar a realidade de gente que está ali flopando com negócios geniais na mão. Então, essa reinvenção, ela vem de tu tá assim, né? Olha o tesão que a pessoa fala do troço, assim, ela vai entrando. Então, eu acho que isso que você falou é a base da construção de alguma coisa que tem uma evolução realmente crescente ao longo dos anos e consistente, né? E eu vejo quantas coisas eu errei. Tipo, no começo eu errei por ser apaixonada demais pelo meu negócio, eu errei por criar soluções muito técnicas, e isso tudo foi me encaminhando, porque, eu precisava vender, então eu fui errando e vou corrigindo, vou errando e vou corrigindo. E daí vem uma pergunta que eu queria te fazer. Qual foi a parte que tu acha que tu mais errou? Ser apaixonada demais também é um erro, né? Isso ainda tô acertando. Mas, às vezes, essas parcerias que a gente faz que não são tão legais, né? Sempre deixar bem organizado, estruturado, quem ganha o quê, quem vai ajudar em quê, né? Aí vem os contratos, né? Eu demorei para aceitar essa coisa mais formal, mas não tem como não. Tem que ter contrato, tem que se formalizar certas parcerias, apoios, tudo isso tem que estar muito claro. Isso é muito importante. Às vezes, na afobação de querer fazer muitas coisas, né? Porque, assim, há ideias milhões, né? Calma, sabe? Vai devagarinho, dá tempo, tem tempo, porque às vezes eu sempre quis ser a precursora de tudo, pioneira. E eu sou em várias coisas, né? O Brick, ele é uma feira precursora, pioneira no segmento, né? Eu só não tenho tanta visibilidade porque eu não sou de São Paulo, né? Mas, enfim, a gente... A Brick, ele tem a maior visibilidade de iniciativa, eu acho, de brechós de Porto Alegre, sim. Localmente. Essa coisa do não ser ter tanta visibilidade nos processos. Tem um monte de projeto aí que é mais antigo e pioneiro, mas, né, tá lá na ponta, ou tá lá no norte, ou tá aqui, né? Galera do centro tem mais visibilidade. Mas, enfim, é essa coisa, né, de ter mais calma, né? Menos impulsos, mais... Às vezes tem que ser mais frio, né? Mais frio, calculista. Aí vem toda essa coisa da formalização, que eu acho muito, muito, muito importante. Aí é isso, né? Os erros que eu cometi sempre foi para essa coisa muito impulsiva. Vou lançar tudo! Tipo, miga, não, sabe? Aí ideias geniais, tu acaba perdendo porque tu resolveu lançar 10 ideias ao mesmo tempo. E daí fica todas meio mal comunicadas, meio invisíveis, sem gerar impacto. Né? Não tem braço para tudo, né? E acaba meio que queimando ideias incríveis, né? Por impulso mesmo. Essa é uma dica preciosíssima, assim, porque eu vejo muitos... Tanto que teve uma live que eu gravei, que isso que você está contando para mim é tão recorrente, mas tão recorrente, que ela ficou gravada na minha timeline e ela se chama assim, como transformar seu caos mental em um projeto produtivo. Porque
tem tudo Sim. isso, né? Então, como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou canalizar isso? Fazer isso com que se transforme em algo que não vai só me esgotar e, ao contrário, vai edificar. Então, essa é uma coisa bem recorrente mesmo. E assim, Nath, tem muita gente que chega para mim, que estou aqui falando sobre negócios sustentáveis de maneira genérica, e me pergunta: ai, Fá, me dá ideias de negócios que eu posso começar com zero dinheiro. E daí eu falo sobre compostagem, gestão de resíduos, telecocô de cachorro, muitas coisas assim voltadas para resíduos que são fáceis, mas uma das que eu menciono também é o brechó, porque se a pessoa tem excessos e ela for organizada, ela consegue começar com R$ 0. Eu tô falando uma mentira? Me ajuda aí, fala um pouquinho, você que tem mais experiência, esse olhar do brechó, o que você diria para minha audiência que me pergunta, Fabiola, dá para eu começar, que tipo de brechó eu consigo começar com R$ 0? Então, eu comecei assim, né? Eu sempre falo sobre isso. Pode começar, é R$ 0, sim. Só que tu vai ter que depois escalar e evoluir, né? Dá para começar, mas assim, depois vai ter que dar uma organizada, vai ter que, né? Enfim, escolher um segmento, porque o nosso armário, por exemplo, ele é uma loucura, né? E os nichos dos brechós são diferentes, né? É isso, assim, eu super dou, eu super falo isso, tipo, de um desapego meu surgiu um negócio, e muitos brechós começam assim, dá para começar, mas depois tu vai ter que se profissionalizar, né? Estudar, né? Criar um CNPJ, aí sim, mas tu pode começar do zero e sem grana, mas depois vai aos poucos, né, lentamente, entrando numa coisa mais séria e organizada, se a pessoa quer viver disso, né? É diferente um desafio para um brechó, empresa, né? Um business mesmo, que é o que hoje o Brick é, né? No começo não era, mas ele foi se estruturando e hoje, enfim, é uma empresa, né? Entra em editais, a gente tem outros braços, enfim. Mas super pode, eu dou meu ok, meu Não, visto aí nessa uma ideia. das coisas que eu costumo falar, para quem me faz essa pergunta, eu acho que ela é capiciosa no sentido de que tu começa com R$ 0, mas tu tá dependendo dessa grana e se você vai pegar e o que você vender, você vai reinvestir zero no seu econegócio, aí já não vai dar certo, porque uma parte dessa grana que vai entrar, por mais que você comece com R$ 0, você vai comprar novas roupas para fomentar essa ideia e continuar sendo remunerada. Então, aí já começam as armadilhas, né, que vem esse lado de profissionalizar, de organizar, né, esse financeiro, de entender que tem um dinheiro do negócio, tem um dinheiro da pessoa, então tem esse olhar, assim, que acho importante a gente trazer. Deixa eu ver aqui, e assim, ó, eu, Fabiola Tessi, tô entrando agora nesse movimento Empreende Verde, que é uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha pensado. E até te contei hoje um spoiler de um sonho que surgiu aqui, que é criar um quiosque de atendimento. Agora que eu tô no começo, né? Enquanto eu tô aqui com 1.200 seguidores, onde eu tenho uma tarde, tipo, parar em sexta-feira em Porto Alegre, e o quiosque tá aberto, e quem quiser ajuda, vai lá, bate na minha porta, e eu vou cobrar, sei lá, R$ 50 só para entender as demandas das pessoas que estão começando negócios sustentáveis. Então, eu te contei isso porque daí isso foi evoluindo e eu fui pensando, nossa, se eu conheço essas pessoas pessoalmente, em algum momento eu gostaria de reunir essas pessoas. E uma das coisas que aconteceu comigo foi, atualmente, eu criei um curso chamado Método Sustente, que ajuda um dono de negócio sustentável despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto e ampliar vendas. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que quando eu começava a colocar meus alunos a terem aulas juntos, porque a maior parte do curso está gravado, entre eles começou a sair negócio. Eu tenho só 16 alunos até agora, porque eu estava testando o método, daí eu criei agora a versão 2023, vou lançar ele daqui a 2 dias, e gera negócios entre as pessoas. Então, uma das coisas que me ocorreu foi, nossa, em algum dia na minha vida, se tudo caminhasse para o lugar certo, seria muito legal ter essa oportunidade de reunir os meus alunos do Método Sustente em feiras como a tua. Que dica tu daria para alguém que quer reunir negócios sustentáveis, que está criando feiras de rua? Traz alguma dica que você poderia trazer para quem está dando um passinho de quem já está estruturando melhor as ideias e querendo conectar uma rede.
Bom, primeiro de tudo é conhecer o que já existe, né? Porque o que às vezes me deixa assim um pouco apreensiva é copia e cola, né? Para mim não cola. Tipo assim, dá uma olhada no que está acontecendo, né, na cidade. Faz diferente. Bota a cabecinha para pensar e o que eu posso fazer de diferente e que também possa ser uma contribuição para a cidade, né? Ou para a sociedade como um todo. Eu acho que hoje em dia, e desculpa o radicalismo, mas não crie mais negócios que não sejam sustentáveis, não só. Claro, financeiramente é uma coisa, né, delicada, é um processo, tá? Mas sustentável pensando no mundo, na natureza, né, no nosso ecossistema. Acho que tudo que tem que ser criado, tudo que é criado agora tem que ter esse primeiro penso, assim. O que eu vou fazer para contribuir para a cidade? Isso pensando na ecologia, né, na comunidade. Nesse pequena bolha aqui que a gente vive, enfim. Eu acho que essas são as dicas mais, assim, né, principais, assim. É inovar, né, não copia e cola e não muda nada. E também como eu posso mudar a minha comunidade pensando em sustentabilidade, né? E pode ser aí social, né, de ecossistema, enfim. É isso, eu acho que são essas duas principais dicas aí para quem gostaria de... Essa é uma realidade muito da minha bolha, né? A minha bolha são pessoas que já têm propósitos sustentáveis e que estão pensando em como vão colocar isso no empreendedorismo, como vão colocar isso no seu ofício, no seu trabalho, como que vão transformar isso no seu sustento, né? Então é bem por aí. E daí, Nath, tem uma das perguntas, eu tenho uma resposta na minha cabeça, que até tem post na minha timeline, que eu falo que não existe mercado saturado. Mas uma das coisas que as pessoas dizem muito é: o brechó é um mercado saturado. Comente. Então, é saturado porque realmente, né, nem o brechó dá conta de tudo que a gente já produziu, né? Dependendo do viés, tu até pode dizer, né? Mas o mercado de brechós, ele ainda está crescendo, né? Ele ainda não é um mercado como a moda tradicional, tão organizado, tão profissionalizado. A gente ainda vai ter que caminhar bastante para isso. Eu, por exemplo, a minha meta em 2024 é conseguir dar um up em vários brechós da minha rede, né? Que eu acho que eles já estão lá. Galera, acorda! Se quer viver disso, vamos ter que pular agora, sabe? Ó, virar uma chave. Então, eu acho que é isso. O brechó não está saturado. Ele nem é um mercado super organizado ainda no Brasil. Então, assim, saturado se for só nessa coisa da quantidade de roupa. E ainda tem muito processo aí. Tem muitos nichos, né? Tem muitas coisas que dá para fazer. Tem muita gente para consumir roupa. É uma coisa que, na verdade, ninguém vai andar pelado, né? Não precisa consumir que nem louco. Mas roupa, né? Todo mundo usa. Então, assim, só tem que ter esse pensozinho básico, assim, do que a gente podia fazer diferente. Eu sempre falo para as gurias, está numa feira, 90 expositores, meu Deus, eu não vou conseguir vender nada. Olha, primeiro, não pense assim. Já não chega negativa, né? Cadê a tua segurança? Qual é o teu diferencial? Tu vai botar só uma arara, sabe? Chega lá, monta uma arara incrível, sei lá o que tu vai fazer, mas pensa numa vitrine. E assim, né? Nath, eu acho que tem 50... Deixa eu só pegar um gancho aí, porque essa é uma das coisas que eu trabalho muito, né? O método Sustente é todo sobre você encontrar o seu diferencial. E tem muitas pessoas que estão chegando para mim com temas muito diferentes. E eu tenho demandas, por exemplo, em Foz do Iguaçu, onde eu morava, tinha brechós de patinadoras. Então, você chegava lá, tinha patins, meia, shorts, era temático. Aí, uma das coisas que aconteceu na minha vida foi quando teve uma loja em Porto Alegre, que ela vendia coisas de brechó, que se chamava Bardot, que ficava ali no Osvaldo Aranha. E era tudo inspirado na Brigitte Bardot, e aquilo me vestiu por anos. E hoje eu tenho essa carência, sabe, de ter essas coisas temáticas. Olha as oportunidades que o brechó tem, que no começo pode, né, ser muito nichado, mas dependendo como você trabalha um diferencial como esse. Tem uma menina que abriu, por exemplo, uma papelaria, que o tema dela é melancia. E daí tudo é
a borracha da melancia, o papel da melancia, tudo da melancia, e ela vende o triplo do que outras papelarias, e ela chama um público qualificado, e o valor é acima da média dos seus concorrentes, porque ninguém vai ter a diversidade de melancias que você tem. Então, eu acho que isso se aplica muito para o brechó poder encontrar uma coisa que seja muito original da pessoa, né? Ah, então eu gosto de vintage. Ah, então eu gosto de brilhos. Tá muito ligado ao pessoal. Pequenos negócios tá muito ligado ao pessoal. Principalmente um pouco da moda, assim. Tu traduz, né? E pode ser mais fácil, inclusive, né? Tem que ter um esforcinho aí também, sabe? Tem que ter um penso, tem que ter uma pesquisa. E hoje em dia a gente tem tudo à disposição, entendeu? Então, às vezes, né? Dá uma pensada, né? Dá uma... E esse olhar, essa observação que faz muita diferença nas coisas, né? O vitrinismo também tá ali na feira, entende? Não é só a vitrine da loja. A vitrine também funciona para uma exposição na rua, né? Imagina, tu chega com uma coisa diferente, nossa, tu vai atrair muito as pessoas, o olhar das pessoas. Então é isso, né? É sobre atração, é sobre todo a tua exposição ali, né? Esses os diferenciais que a gente tem que pensar, né? Por isso essa pesquisa não é para copiar e colar, é para fazer diferente, né? Mas, né, dentro desse segmento maravilhoso aí, que dá para fazer muita coisa e ainda tem muita coisa para ser feita. Nossa, eu tava vendo, pra ti não é nenhuma novidade, né? Mas eu me impressionei quando eu vi que o mercado de brechós tem ultrapassado o mercado de fast fashion. E quando comecei a ler, porque agora eu tenho pesquisado sobre vários nichos do mercado sustentável, que antes meu foco era só resíduo, né? E agora que eu tô tendo alunos e clientes de outros nichos, eu comecei a pesquisar e eu vi que, por exemplo, o brechó de marcas de luxo tem movimentado trilhões de dólares, né? Então, É o Brasil é o que mais anda angariando dinheiros aí. É o que mais ganha ultimamente. É outro nível. É um mundo inteiro de repensar o uso de coisas que antes, né, estavam muito restritas. E isso é toda uma ressignificação da sociedade, né? Quando você ressignifica alguma coisa que tinha um determinado valor que para aquela pessoa que comprou já não tem mais valia, porque está repetido, porque sei lá o quê, e para outra pessoa aquilo é uma novidade. Então é o princípio do Airbnb, é o princípio do Uber, é a gente compartilhar uma coisa que estava ali com uma ociosidade de ocupação, né? Então, eu vejo esse redesign da sociedade sendo uma coisa necessária, genial, e fico muito feliz de ver negócios como o teu, assim, prosperando e dando essa oportunidade para outros negócios que estão ali precisando até desse cenário, né? Que daí vem uma pergunta, vou voltar lá para o início. Para uma pessoa que está começando um brechó, e aí ela reuniu lá as peças que ela quer fazer. Por onde você diria para ela começar, com as amigas? Ou ela procura uma feira como a sua? O que faz uma pessoa que está começando um brechó R$ 0? Eu sempre entendi que suspeita ela, né? Mas enfim, feira é um lugar muito legal para tu testar o teu negócio, né? Tu vai olhar as pessoas na cara, vai conhecer outras pessoas do teu segmento, vai poder trocar ideias, né? Vai enxergar mesmo as coisas acontecendo. E claro, né? Rede social, né? Nada melhor do que rede social, que é gratuito, tu começa ali, tem milhões de outros lugares para tu olhar, os brechós, conversar com as pessoas que tu acha mais legal. Tem um monte de brechós aí, parceiros agora, que fazem collabs, que conversam, que são amigos, amigas, enfim. Então, assim, é toda uma experiência, né? Até tem muito brechó aí que não tá nem pensando em abrir loja física, porque, né? Já tá tem um outro entendimento e não precisa, né? Pode ter uma loja física, tu pode ter todos os canais. Enfim, eu ando enxergando que tu precisa estar em todos os canais. Mas isso é um processo, né? Isso é um processo de cada pessoa. Mas é isso, assim. Feira e rede social é as melhores maneiras de tu entrar, assim. E conversar, né? Conversar, se abrir, conhecer. Trocar com as pessoas mesmo, né? Perfeito. E daí, nessa ideia de trocar, se abrir, conhecer,
Eu queria revelar, né, que eu estou oferecendo a primeira edição do curso Todo Lixo é um Erro de Design, agora, pós-pandemia, primeira edição. E decidi que vai ter sempre só uma edição por ano em Porto Alegre. E daí chamei a Natália, fiz um convênio com ela, e daí é onde entra as redes, né? Porque daí agora eu estou entrando no mercado de novo e é uma dinâmica muito diferente do que estava na pré-pandemia, porque eu promovia todo o meu evento via Facebook e eu ficava fazendo publicações no evento do Facebook e as pessoas se inscreviam milagrosamente. Eu não usava tráfego, eu não usava nada. Mas na época eu promovia 100 eventos, todos gratuitos em Porto Alegre, e aquilo me dava uma determinada visibilidade. Mas eu voltei para um mercado que não está aquecido dessa maneira. Qual é a maneira, qual é a estratégia que eu estou fazendo para vender esse curso todo no Nicho Erro de Design? Primeiro, eu criei um programa para ex-alunas. As ex-alunas que quiserem amadrinhar um novo negócio e indicarem, elas têm uma bonificação. A segunda coisa que eu fiz foi tentar reunir essas ex-alunas e eu vou querer que elas contem seus cases. Então, isso vai dar acesso para elas estarem na próxima edição de maneira gratuita. O que eu estou fazendo ali? Eu estou reunindo a rede, que é uma das coisas que eu pensei. E daí eu comecei a pensar, quem que existe na minha rede, que está fisicamente em Porto Alegre, que tem uma grande rede, que pode se interessar por esse tema e que pode também se beneficiar de uma maneira inédita. E daí eu liguei para a Natália e disse, Nath, quem sabe pela primeira vez a gente faz um convênio Brick Desapegos com Todo Lixo é um Erro de Design. A sua rede pode ser uma rede que se interesse por isso. E a gente viu benefício mútuo. Isso é interessante para ela, porque ela está fazendo 12 anos, vai ter uma festa de aniversário que dá uma série de... Depois, acho que você pode até contar essa parte, né, Nath? E ali eu tentei pensar que eu poderia ser um desses benefícios. E aí a gente entrou e fez um negócio. O que acontece ali? As pessoas que são da rede do Brick Desapego vão ter um cupom de desconto de R$ 100 nas inscrições para o curso Todo Nicho é um Erro de Design. Eu ganho a rede e a rede da Natália ganha um benefício que não existe em nenhum outro lugar. Não tem nenhum outro canal que tem desconto do Todo Lixo é um Erro de Design. Então, conta um pouquinho do teu aniversário, Nath, o que vai acontecer dessa novidade? Você vai ter uma edição presencial para essa comemoração? Todo ano eu adoro aniversários, né? Então, todo ano eu sempre realizo uma edição diferenciada nos 12 anos, assim, em cada aniversário. Esse ano, em dezembro, 12 anos, vai ser no Ocidente, né? Que é a nossa, uma das casas principais do Brick. Então, vai ter show, vai ter bate-papo, vai ter desfile, vai ter todos os melhores garimpos da cidade, né? E, claro, convidados especiais aí que fizeram parte dessa história de 12 anos do Brick. Já deixa reservado aí, dia 17 de dezembro. Porra, vamos tá lá, com certeza. Então, gente, quero lembrar quem está aqui que a gente está no primeiro episódio do podcast Empreende Verde. Esse podcast vai ficar gravado, vai subir para o Spotify. A Natália nos deu hoje a companhia dela. E eu quero dar uns recados finais. Nath, quer deixar alguma palavra final antes de eu encerrar essa nossa primeira edição? Queria agradecer mais uma vez. Obrigada também a quem está assistindo. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, que eu vi umas dúvidas, mas enfim, podem me chamar ali no direct. Por favor, né, pessoal, vamos estudar e participar desse curso que é muito bacana da Fabiola. Eu quero participar também, quero ver se eu consigo fazer parte desse curso também, que eu adoro. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Nath. Então vamos lá, gente. O que eu quero que vocês façam a partir desse primeiro episódio é que vocês conheçam esse movimento Empreende Verde. O movimento Empreende Verde ele veio para conectar a rede, promover o debate, apresentar cases de sucesso, apresentar bastidores de negócios que estão nascendo, edificando, crescendo, evoluindo. Para isso, a gente disponibiliza 3 canais principais. Um deles é o Instagram. Inclusive no link da minha bio, tem uma aula gratuita que ensina a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Vai lá, assiste, se tiver dúvida, volta comigo e pergunta. Tem também um segundo canal que é o YouTube. No YouTube tem inúmeros vídeos que
ajudam ao desenvolvimento da rede de negócios sustentáveis, que tratam problemas específicos de negócios sustentáveis, travas limitantes, problemas com dinheiro e essa não compreensão de por que o meu ecoproduto, que é uma coisa tão genial, está sendo ignorado. Uma das lives que tem lá é isso, os 7 motivos que fazem o seu ecoproduto ser ignorado. Então tá tudo disponível gratuitamente no YouTube, que tem sido o canal, inclusive, que eu mais estou crescendo. E o terceiro é o WhatsApp, o link tá na minha bio, ele leva para uma comunidade Empreende Verde gratuita. A comunidade tem 2 versões, uma gratuita e uma paga. Na gratuita vocês conversam entre si, na paga tem o meu acompanhamento, tem o método Sustente-se de apoio, mais aulas de apoio e vai ter agora a edição 2023 do Todo Lixo é um Erro de Design, que é um curso que eleva a sustentabilidade para outro patamar. Ele realmente é muito transformador na vida das pessoas. Ele vai acontecer no Fábrica de Futuro, em Porto Alegre, dias 6, 7, 8 e 9 de novembro, das 18h30 às 22h30. São 16 horas de curso, mas você nunca mais vai ver sustentabilidade igual você via antes. Você vai realmente ser um agente de transformação e tudo isso vai estar disponível, além do podcast Empreende Verde, que está subindo o seu primeiro episódio hoje no Spotify. Muito obrigada por quem nos acompanhou, muito obrigada, Natália, foi um prazer enorme poder contar essa tua experiência aqui para o pessoal, deixar como inspiração. Espero que a gente faça novos episódios no futuro. Eba, com certeza. Então Obrigada. tá, muito obrigada, pessoal. Encerrando aqui, nos vemos. Essa live vai ficar gravada. Boa noite.